Vamos entender o surgimento do feminismo. Séculos depois, no final do século XIX para o século XX, olha que não faz tanto tempo assim, surgiram os primeiros movimentos feministas. No início, gente, o feminismo não era essa guerra entre os gêneros que acontece hoje, ele foi totalmente distorcido, mas era uma luta por direitos básicos, direito ao voto, igualdade salarial, melhorias no ambiente de trabalho, acesso à educação, à liberdade social, ajuda do governo. Então, essas mulheres elas começaram a se reunir em busca de trazer melhoria, trazer a voz da mulher novamente ao mundo, o pertencimento da mulher. E nós devemos agradecer a cada ar que respiramos por essas mulheres corajosas, as mulheres que começaram a desenvolver o movimento do feminismo lá no século XIX e XX, que não se resume ao que é hoje, mas respeitar, honrar a história dessas mulheres. Quantas mulheres também foram mortas, foram silenciadas, apanharam por estar lutando pelas mulheres. Então, nós precisamos honrar também esse feminismo quando ele surge para trazer melhorias, porque muito do que nós temos hoje na sociedade vem da luta dessas mulheres. Algumas feministas, estudantes de arqueologia e história, começaram a pesquisar o passado e encontraram um rastro do poder feminino que havia sido apagado. Aí surge a história que eu iniciei a aula sobre as estatuetas paleolíticas que foram encontradas há mais de 25 mil anos atrás, porque essas mulheres começaram a estudar a arqueologia, a história, e começaram a investigar como era essa relação da mulher na sociedade que foi abafada. Os homens não tinham interesse em mexer com essa história, mas algumas mulheres começaram a pesquisar, a estudar sobre a história da mulher na humanidade, a participação dela na humanidade. E descobriram que na antiguidade o feminino divino não só existia, mas era reverenciado. Então aí a gente começa a entender como surge esse feminino, que hoje nós temos liberdade para exercer, que nós temos liberdade para reconhecer. Vem da luta dessas feministas, essas feministas da antiguidade. O problema é que hoje o feminismo ele vem tendo várias vertentes. E ele se perdeu no caminho. Por quê? Porque muitas mulheres se dizem feministas, estão com a energia masculina muito mais exacerbada, em desequilíbrio do que os homens, e elas estão impondo a sua opinião com violência, com briga, com competição entre o masculino, e isso resume a energia masculina em desequilíbrio delas, um patriarcado enrustido, ditado como feminismo. Porque o feminista mesmo, o feminino sagrado, ele acolhe, ele traz para si, ele pertence, ele é uma união de gêneros, ele não é separação. Então, esse feminismo que luta contra os homens não vem dos femininos sagrados. Isso tem que ficar muito claro, porque há muita confusão sobre sagrado feminino e feminismo. É a mesma coisa? Não. Porém, os dois começaram a seguir dessa mesma vertente, dessas mulheres que começaram a lutar por igualdade social, por uma vida mais digna para as outras mulheres. Aí vem surgindo várias vertentes e o sagrado feminino é uma delas. A partir dessas descobertas, nasceu um novo movimento, que é o sagrado feminino. A partir dessas descobertas, desse estudo da história feminina, de tudo que a arqueologia descobriu sobre o culto à grande mãe, a primeira deidade a ser reverenciada, aí surge o sagrado feminino. Deixando um adendo aqui também para vocês que o judaísmo, no início do judaísmo, existia o poder celestial mãe e pai, Deus e a deusa. E eles se tornavam uma única figura, que é o masculino e o feminino da consciência divina. Só que em determinado momento, o judaísmo, ele também ressignificou toda essa história, todo esse estudo, tirando e excluindo também o feminino dos seus textos sagrados. Tudo por um controle patriarcal. Mas no início da história, o judaísmo ele também
considerava a deidade feminina como o centro do divino. Isso foi retirado também do judaísmo, e o judaísmo tomou uma proporção muito grande com a vinda de Jesus, e Jesus veio justamente para trazer a igualdade entre os gêneros. Jesus não foi contra as leis, mas ele mostrou que poderíamos viver de uma forma totalmente diferente, onde ele sentava à mesa com mulheres que não eram vistas, onde ele não permitia o apedrejamento de mulheres em praça pública. Então, Jesus trouxe Maria Madalena ali como referência do poder feminino em toda a sua missão, em todo o seu contexto, justamente para começar a quebrar esse patriarcado de exclusão feminino. Que aconteceu? Os grandes líderes religiosos reverteram toda essa situação para manter a mulher sob controle. E aí a gente já sabe toda a história, né, da Bíblia, o quanto ela foi redigida e o quanto foi tirado da verdadeira história de Maria Madalena e Jesus, justamente para continuar abafando esse feminino que foi perdido. Bom, e aí surge, a partir desse movimento das feministas, dessas mulheres que vão estudar, começam a perceber o culto à grande mãe, a divindade feminina, e essas mulheres começam a despertar a sua força interior. Então, o sagrado feminino, ele é mais que uma ideologia social, ele traz uma dimensão espiritual. O resgate ao arquétipo da grande mãe foi perdido e silenciado. Devolver à mulher a consciência de que ela é a manifestação do divino, a conexão com a terra, os ciclos naturais e o lugar de pertencimento da mulher. Eu não sei se vocês já viram, a minha filha, ela é biomédica, e ela me mandou um vídeo, eu fiquei extremamente emocionada, gente. O óvulo da mulher é algo gigante. E aí mostra quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Gente, o óvulo da mulher é algo gigantesco. E o espermatozoide é algo pequenininho, encostando naquele poder daquele óvulo que é nosso por pertencimento. Nós somos, sim, fragmentos da grande mãe. Nós temos um corpo que é um portal da vida. Isso foi tirado de nós. Se o masculino não tivesse imposto o silêncio às mulheres, a humanidade já teria dado um grande salto na evolução. Porque nós temos o poder de gestar. E não é só uma vida aqui dentro, são as pessoas ao nosso redor. Nós temos essa consciência de comunidade, de amorosidade. O homem, nesse processo todo dessa exclusão do feminino, ele também perdeu muito, gente, muito, porque os homens, eles foram criados para não sentir, para não acreditar em nada místico, para não sentir emoção, para não ser fraco. Então, o homem, ele também perdeu o seu sexto sentido, a sua conexão com a vida, ele perdeu a intuição, ele perdeu o dom de sentir a natureza, sentir o canto dos pássaros, ele perdeu a intuição, ele perdeu tudo. E o homem também carregou essa cruz de sempre estar de cabeça erguida, está sofrendo, mas não demonstra emoção, não pode chorar, o homem não pode chorar. Então, o homem ele acabou se tornando frio por conta desse regime patriarcal da exclusão do feminino, porque a energia feminina ela está em homens e mulheres, né? Só que acontece é o desequilíbrio da energia masculina, aonde ela passou de emoção para razão, onde o homem só tinha razão e zero emoção, e o feminino que habita dentro dele foi silenciado também. Então, a humanidade, do modo geral, perdeu de qualquer forma. Então, o sagrado feminino ele vem também a cura, vem trazer a cura desse feminino, dessas feridas, essas feridas dos séculos de repressão que ainda existe resquício em nós, as dores guardadas em nosso útero, na nossa psique, os traumas coletivos, toda essa dor que a mulher passou na época da Inquisição, tudo que a mulher perdeu está registrado na nossa psique, através da nossa ancestralidade. Diferente de algumas vertentes modernas do feminismo, que acabaram se distorcendo, né, em discurso de conflito entre gêneros, o sagrado feminino ele não busca separação, ele busca integração e equilíbrio. Esse é o santo grau.
Não é a exaltação de um gênero sobre o outro. Ah, o feminino é melhor, o masculino é melhor. Não existe isso, gente. É a lembrança de que a energia feminina e masculina, elas precisam caminhar juntas. Entende? O que traz o feminino, o resgate do feminino. Então, essas feministas, elas começaram a estudar arqueologia, história, começaram a entender a importância da mulher na humanidade, que foi retirada da mulher. E por que será que essas mulheres começaram